Graça e paz, povo de Deus, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto da família da Igreja Evangélica Beira Rio. Quero desejar a todos um excelente final de domingo, né? Dizer que estamos com saudades de vocês, saudades de estarmos juntos no culto. Faz falta, né, irmãos? Tudo bom, irmã Guilmar? Cadu, meu amigo, tudo bem? Que bom que você está aí. Queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que, irmãos, como a gente está com saudade, como a gente está sentindo falta da igreja, né? E eu tenho certeza que esse tempo é um tempo de aprendizado para nós. É um entendimento que nós estamos aprendendo a valorizar aquilo que parecia normal na nossa vida, né? Estar na igreja, num culto, às vezes a gente ia, às vezes não ia. E hoje a gente dá muito valor. Nós damos valor a esse momento tão agradável, porque lá no culto, lá juntos, a gente podia dar um abraço no irmão, compartilhar junto a palavra e estarmos no mesmo lugar. E tá fazendo falta, né? Tá fazendo falta. Eu quero dar das boas-vindas a todos vocês que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, Ele sempre presente nas nossas vidas, e a gente buscando entender mais de quem Jesus era e o que Ele quer que a gente faça nessa nossa jornada. Paz, pastora, paz aos pastores que estão aí também entrando, os irmãos também da igreja, todos que estão aí. Eu sei que muitos estão com as esposas, Mabson, Iana, Eduardo, Rodrigo entrou agora, Thalita, sejam bem-vindos, irmãos. A Silvia, que passou antes aí, todos que estão aí, sejam bem-vindos. Estamos com muitas saudades. Adriana, paz do Senhor, mulher de Deus, saudades mesmo, saudades. Vamos juntos agora compartilhar a palavra do Senhor e aprendermos. Esses 2 dias agora passados eu tive que sair aqui de Imperatriz um pouco, fiquei um pouco afastado, num lugar que nem pegava celular, irmãos. Dei uma refrescada na memória e a gente voltou hoje, meio-dia, e voltamos com seja bem-vinda, Dona Glória, Letícia, Simone, saudade de vocês aí todos, com muitas notícias que não são notícias que são agradáveis, irmãos, mas nós temos que orarmos mesmo, porque as nossas orações elas têm um tremendo peso nesse momento tão complicado. Então vamos orar. Eu vou apresentar aqui em oração, além de todas as pessoas que estão passando por momentos complicados neste momento, que a gente não sabe, não conhece. Tem os irmãos da igreja que estão enfermos. Boa noite, irmã. Que estão enfermos e que nos deixaram tristes esse fim de semana. Por exemplo, a Dona Joana. Vamos orar, irmãos, pela Dona Joana, mãe do Vitor. Ela adoeceu e de ontem para hoje ela teve uma pequena piora, teve que ser entubada. Ela está entubada nesse momento. Nós temos o seu Heleno, nosso amigo da igreja, homem de Deus, que eu falei com ele na quarta-feira. Ele falou: pastor, mas eu não posso ter pego isso. Mas ele apresentou e nós vamos orar pelo seu Heleno para que Deus o recupere o quanto antes. Ele não está sentindo sintomas da doença, glória a Deus. Nós temos o nosso amigo André. O André está internado no hospital essa hora e também está com essa Covid. Vamos orar para que Deus o recupere o quanto antes. A Dona Nazaré, que ela é patroa do Mabson, já foi da igreja também. O Domingos, a Simone e a Daniela, que são pessoas amigas do pastor Marco e da pastora Gessiane.
para que Deus os recupere o quanto antes também, irmãos. A dona Solange, que é a senhora que é proprietária do local que a Silvia mora, também vamos orar para que ela se recupere. A dona Cleide, a mãe do Jefferson, da Mauricéia, que a dona Cleide também se recupere, nosso amigo Jefferson, que ela se recupere o quanto antes. E vamos orar também pelo casamento do Lucas, da Sabrina e da Laura, amém? Por todas esses quesitos e por mais. Eu sei que tem muita gente que a gente não tem informação, mas pessoas amigas ou conhecidas de vocês que nesse momento está passando por um momento muito difícil. E nós, como igreja, nossa obrigação, irmãos, é orarmos e intercedermos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus do céu e da terra, Senhor, glorificado, exaltado, Senhor, é o Teu nome, Tu és soberano, meu Deus, nós Te glorificamos, Pai, nós Te bendizemos, Te enaltecemos, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, submissos a Ti, porque tudo que acontece, Senhor, acontece devido à Tua direção, e nós entendemos isso, Senhor, podemos entender que o Senhor é que governa, o Senhor é que manda, o Senhor é que permite que algo aconteça. Pai, mas nesse momento tão difícil, meu Deus, eu Te peço, Pai, Senhor, a cura dessas pessoas, meu Deus, a cura, Pai, a cura física, meu Deus, eu Te peço, Senhor, que eles sejam curados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e que eles possam glorificar o Teu santo nome, Senhor. Cura, Senhor, visita, Deus, aquelas pessoas, Senhor, sabemos que se o Senhor quiser curar, mesmo sem presença de médicos e de hospitais, o Senhor faz, mas o Senhor permite também que haja hospitais, que haja remédios. Então, meu Deus, nós pedimos a cura dessas pessoas, Senhor, e que o que aconteça de mais importante na vida delas, Senhor, é elas glorificarem o Teu santo nome, reconhecerem que Tu és soberano. Então, Pai, cada uma dessas pessoas que nós citamos, nós pedimos, Senhor, a cura física, Senhor, mas também pedimos a cura espiritual, Senhor, profunda, Deus, Senhor, uma revelação profunda de quem Tu és, um entendimento, Senhor, de quem Tu és, Senhor, uma submissão à Tua pessoa, meu Deus, Senhor, uma vida diferenciada, Deus, na Tua presença, é isso que eu peço, meu Deus, que haja, Deus, esse comprometimento dessas pessoas, Senhor, quando recuperadas, Senhor, de fazerem a Tua obra, Senhor, de caminharem, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Senhor, abençoa a todos nós, abençoa a igreja, Pai, a igreja Beira Rio nesse momento, abençoa todas as igrejas. Eu Te peço por cada irmão, cada célula, cada líder de célula, cada membro da célula, Deus, que nesse momento, Senhor, persevere, Deus, persevere, Senhor, nessa jornada, Senhor, que não é fácil, meu Pai. Senhor, sabemos, Senhor, que não é fácil estar sem congregar, Senhor, mas a igreja somos nós precisamos ser, Senhor, valentes de Davi, Deus, guerreiros, perseverantes, porque a palavra não deve, Senhor, morrer de forma alguma, nós temos que cultuar a palavra, Deus, buscar entendimento da Tua palavra. Então abençoa, Deus, abençoa nossa igreja, abençoa, Deus, a nossa cidade de Imperatriz, o nosso prefeito, as autoridades aqui constituídas, meu Pai, perdão por muitas coisas erradas, Senhor, que acontecem aqui em Imperatriz, perdão, Deus, por tanta ignorância espiritual, Senhor, perdão, Senhor, pela idolatria, pela corrupção que a gente vê, que abrange também aqui, Senhor, pelos pecados sexuais, Senhor, pela ignorância das pessoas, Senhor, por todo o sangue inocente derramado neste lugar, Senhor, recolhe e leva para a Tua cruz, abençoa a nossa cidade, cada bairro, a Beira Rio, o Curtume, Porto da Balsa, o Cais, a Caema, abençoa, Deus, nosso Maranhão, o nosso estado, abençoa São Luís, abençoa o nosso governador, Senhor, porque Ele é autoridade sobre nós, mesmo, Senhor, que a gente não concorde com muitas coisas, mas que o Senhor venha abençoar o governador, Senhor, e dar uma direção para que ele possa fazer, Senhor, aquilo que Te agrada, Senhor, que ele venha Te conhecer profundamente, meu Deus. Eu Te peço pelos deputados estaduais, Senhor, por cada governador, pelo nosso presidente, Deus, nesse momento difícil, que haja entendimento entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Senhor, abençoa cada um deles, Senhor, que eles venham temer e tremer diante de Ti. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, que o Brasil vença essa batalha, Senhor, que esse vírus, Senhor, ele suma o quanto antes, meu Pai. Senhor, que
que ele venha, Deus, desaparecer, Senhor, que haja uma cura para essa doença, para quem está enfermo, meu Pai, uma vacina, meu Deus, eu te peço, meu Pai, também pelos médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, as pessoas dos hospitais que estão nesse momento tão difícil, as zeladoras, as copeiras, meu Pai, guarda, protege, que haja, meu Pai, EPIs para todo mundo, proteção para todos. Senhor, eu estava ouvindo um triste número de 100 médicos mortos no Brasil, Senhor. Guarda esses profissionais que estão enfrentando, Deus, essa batalha, Senhor. Abençoa todos os países do mundo, Senhor, que haja, Deus, uma união, que haja, Deus, Senhor, um comprometimento, Deus, de um ajudar o outro, Deus. Nós pedimos paz. Eu oro por Israel, pelo teu povo, Deus, que aquele povo venha reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, meu Pai. Meu Deus, nós te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Ele é exaltado. Amém. Irmãos, hoje a gente... pessoas pediram aí. O pai da pastora Samara. O pai da pastora Samara, como é o nome dele? Aí. José. Amém, irmãos. Vamos orar pelo José Hilton. Seu José Hilton. Ele é pai da pastora Samara. Que Deus o cure nesse momento. Senhor, manda teus anjos naquele lugar, Deus. Senhor, e cura aquele homem, meu Pai. Que aquele homem se restabeleça, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço a cura dele e a cura de todos. E a cura de todas as pessoas, meu Pai, que a gente não citou aqui o nome, mas que sejam curadas, Pai, e que venham glorificar o teu santo nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente nos preparou, não vai ter louvor. Eu ia cantar um hino da harpa, mas eu decidi não cantar, porque realmente eu mesmo me reprovo cantando. Então vamos para a palavra, tá certo? Vamos lá para o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 3. A paixão aí, eu não sei, eu acho que deve ser do... Ore pela minha mãe, ela precisa de... Amém, vamos orar. Eu oro pela mãe. Paixão, como é o nome de sua mãe, Paixão? Vamos orar pela mãe da Paixão nesse momento. Pai, no nome de Jesus... Eu oro pela mãe, Senhor, da Paixão, Deus. Senhor, nesse momento tão difícil, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor interceda, Deus, que o Senhor venha curá-la, Deus. Nesse momento, a Dona Maria Barros. Sim. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós decretamos a cura dela neste momento. Amém, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Restabeleça aquela mulher, traz de volta, Deus, a saúde dela, Senhor, e que ela venha honrar, Senhor, e glorificar o teu santo nome. Nós pedimos a cura, Deus, Senhor, e glorificamos o teu santo nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar então, irmãos, e vamos para a palavra. Vamos abrir lá na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Eu vou falar, irmãos, de algo que eu vejo como o mais complicado, uma das coisas mais complicadas para a gente lidar em uma igreja. E a palavra de hoje eu vou falar sobre, você pode colocar até o tema da mensagem, a gravidade da obstinação. Obstinação. A gente vai falar sobre pessoas obstinadas, sobre obstinação. Amém? Quem encontrou, diga amém. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3. Vamos lá, vamos ler só o versículo 7, irmãos. A gente vai abordar todo o capítulo, mas vamos ler o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: mas a casa de Deus não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos. Eu te peço, Senhor, coloca tuas palavras na minha boca. Me dá, Senhor, direção daquilo, Senhor, que é importante para nós nesse momento, que a gente possa, Senhor, estar alertas para aquilo que o Senhor tem para nós e a gente possa corrigir. Que a tua igreja, Deus, venha, Deus, Senhor, amolecer o coração, abrir o entendimento. Senhor, nós cancelamos toda a obstinação no teu povo, Deus. No nome de Jesus. Amém.
Amém. Certinho. A gravidade da obstinação. Amém, irmãos? Irmãos, vamos falar um pouquinho do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, um homem de Deus, ele estava entre os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, no ano de 597 a.C. Na primeira leva, foram três levas de judeus que foram presos cativos na Babilônia. Na primeira leva vieram as pessoas mais cultas, como o profeta Daniel e os amigos dele, Abidnego, Sadraque e Mesaque, né? E o profeta Ezequiel, ele veio na segunda leva das pessoas que vieram presas de Judá, quando o rei Nabucodonosor ele fez um cerco a Judá e levou os judeus cativos para a Babilônia. Então ele foi na segunda leva. Esse profeta, a gente fez o estudo, ele era casado, ele morava próximo à cidade de Nippur, numa vila chamada Tel Abib, aqui no versículo 15 fala Tel Abib, junto ao rio Quevar. Eu falei que era casado porque o profeta Jeremias não era casado, já Ezequiel ele era casado, ele tinha uma esposa. Na época ele tinha 25 anos, foi na época que o rei Dário também foi levado cativo, e ele começou a pregar mesmo 5 anos depois que ele estava lá. Então ele começou o seu ministério mais ou menos aos 30 anos. Ele pertencia a uma família sacerdotal. Ezequiel era de uma família de sacerdotes, e ele também era um candidato a ser um futuro sacerdote. Ele era filho do sacerdote chamado Buzi, e este homem de Deus, Ezequiel, ele foi chamado por Yahvé para a missão de relembrar os cativos na Babilônia sobre os pecados que haviam sido trazidos sobre eles, sobre o juízo do Senhor que o Senhor havia decretado sobre aquele povo rebelde, profetizar para eles sobre o motivo pelo qual todos foram levados cativos. Por que o Senhor permitiu isso? Então esse homem, quando ele teve a visão, ele foi direcionado àquele povo mesmo judeu. Ele teve a visão da glória de Yahvé. A palavra de Deus diz no capítulo 2, final do capítulo 1, que ele teve a visão da glória de Yahvé. Ele estava na beira do rio Quebar, e esse homem teve uma visão de Deus, da glória de Deus, e também diz que Deus o convoca para profetizar. Olha o que Deus diz, irmãos, lá no capítulo 2, diz assim, eis que eu te envio aos israelitas, as nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa. Deus o envia a pregar para o povo dele, o povo rebelde, o povo que se rebelou contra a pessoa de Yahvé, o nosso Deus. No versículo 7 do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, portanto, Deus diz para ele, tu vai pregar, Ezequiel, a minha palavra, tudo que eu te disser, que te ouçam, quer te ouçam, quer não te deem atenção, não importa, prega a minha palavra. Portanto, eles são indomáveis, são pessoas rebeldes. Deus sabia com quem estava lidando, com quem estava mandando o profeta pregar. E aí o filho do homem, como era conhecido, Ezequiel, ele ouve, Deus diz assim, ouve o que eu te falo, não sejas como esse povo. Deus compara o povo e diz assim, Ezequiel, eu estou te mandando pregar, você pregue o que eu estou te mandando fazer, mas não seja como esse povo, insubmisso, abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Irmãos, é algo profundo. E aí no capítulo 3, que é o que a gente vai estudar, eu queria até que você deixasse aberto, o anjo traz um rolo de um livro, um sefer escrito, e Deus diz assim para ele, filho do homem, come tudo quanto está nesse livro, depois vai pregar a nação de Israel. Irmãos,
Por isso que a gente fala muito sobre a importância de nós estarmos preparados, de nós lermos a palavra, de nós buscarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que Deus foi bem enfático com Ezequiel. Come o rolo desse livro, abra a boca e pegue esse rolo para comer e pregue para aquele povo de coração duro, para aquele povo obstinado. E alimenta-se desse livro, porque eu quero que você encha o teu estômago. E a palavra de Deus diz assim que o profeta ele se aprofundou na palavra, ele comeu a palavra, ele comeu o rolo daquele livro, que ele sentia que o paladar era doce como o mel, irmãos. Então ele logo depois ele recebeu a ordem de Deus: vai à nação de Israel agora mesmo e prega as minhas palavras. Deus falou assim: ó, agora que você comeu o rolo do Sefer, do livro, da palavra de Deus, agora você vai lá no meu povo, esse povo que eu quero que você fale. Olha o que o Senhor diz no versículo 5: você está sendo enviado, você não está sendo enviado a um povo estrangeiro de fala incompreensível, mas sim a casa de Israel. Eu estou te mandando, Ezequiel, pregar para o teu povo, para o povo que veio junto contigo cativo lá de Judá. É para esse povo que eu quero que você pregue. É para essas pessoas que estão com você, te ouvindo, que eu quero que você pregue. É para elas que você tem a palavra. E aí ele fala no versículo 6, irmãos: também tu não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possas compreender. Se eu te enviasse para esse povo que não entende, que não fala a tua língua, esse povo era mais fácil de se converter. Mas esse povo que está contigo é um povo obstinado, é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde, é um povo insubmisso. Esse povo é um povo que é de rebelião. Então prega para o teu povo, porque aquele povo lá, irmãos, por exemplo, é como se eu estou aqui pregando para nós, para vocês agora, e aí como se eu fosse pregar lá na China, para os chineses, ou lá na Coreia. Aquele povo, Deus está dizendo aqui que aquele povo lá, seria mais fácil eles entenderem o que o profeta estava pregando do que o próprio povo dele, porque o povo tinha um coração duro. Entenderam, irmãos? Isso acontece muito. Por exemplo, eu já viajei para fora do Brasil, e já fui em igrejas fora do Brasil, e às vezes a gente está num culto lá, e a palavra, a gente não está nem entendendo o que o pastor está falando, mas a gente está no meio daquele ambiente, a gente sente o mover de Deus. Como lá na Coreia do Sul tem uma igreja lá que tem 1 milhão de pessoas, as pessoas dizem que vão lá e sentem a presença de Deus naquele lugar. Mas Deus está dizendo para ele falar para o povo dele. É como se eu estivesse falando para vocês. Deus estivesse falando: pastor, fale para o teu povo. A mesma linguagem, a gente fala a mesma linguagem. É o povo que te entende, que te ouve, mas que muitas vezes o povo não quer obedecer. É um povo obstinado. Entenderam, irmãos? Então Deus manda ele pregar, e diz ainda que é mais fácil pregar para um estranho que não entenda do que pregar para o meu povo. Gente, isso é muito duro, é uma palavra muito forte. Aí entra o versículo 7 aqui, que ele diz assim, ó: mas a casa de Israel, irmãos, por que Deus mandou ele pregar, mesmo Deus sabendo que Deus sabia já que o povo era obstinado, que tinha um coração duro, que era de dura cerviz, porque Deus queria que aquele povo ouvisse a pregação do profeta, ouvisse o clamor do profeta, de repente se convertesse. É assim que Deus quer que a gente faça, que a gente avance com a palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, não é só para pastores, para profetas, não, é para a igreja. Nós precisamos ser boca de Deus nesse lugar. Mas ele diz aqui no versículo 7 sobre a nação de Israel, que é uma nação que está endurecida, que está obstinada no seu entendimento. Irmãos, não tem muita diferença do que acontecia lá naquela época do profeta Ezequiel e hoje. As pessoas estão obstinadas. Irmãos, a gente fala com as pessoas, parece que não acontece nada, parece que não adianta nada.
Você está falando, você está explicando, mas as pessoas não querem entender. Não querem entender. Fazem que te ouvem, irmãos. Fazem que vão te obedecer, te pedem conselhos, pedem uma palavra sua, a gente ora, a gente conversa, a gente explica, mas as pessoas estão obstinadas no seu próprio entendimento, irmãos. Essa palavra obstinada, sabe quantas vezes ela se encontra na Bíblia? 110 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento. Se você somar 110 com 35, ela ocorre na Bíblia 145 vezes, a palavra obstinada. E o obstinado é teimoso, o obstinado ele é relutante, o obstinado ele é inflexível, duro. Você está falando com ele, você está parecendo que ele está ouvindo, que ele está acreditando, mas aqui diz assim que ele é teimoso. É gente teimosa, é gente que continua teimando, é gente que você está falando e está teimando, e as coisas estão acontecendo de ruim na vida delas e elas continuam teimando, irmãos. Esse é o obstinado. Obstinação é uma afeição excessiva às próprias convicções, ideias e pensamentos. Quando você fala com um obstinado, irmãos, a pessoa obstinada, ela te escuta, mas ela tem uma afeição excessiva pelo que ela já está pensando. Ela já sabe o que vai fazer. Ela tem convicção do que ela vai fazer, mas ela pede o teu conselho só para te ouvir, entendeu? Mas ela sabe que ela não vai obedecer. Essa é uma pessoa obstinada, entenderam? E quando fala assim, a pessoa obstinada é uma pessoa de dura cerviz, essa palavra dura cerviz ela não é encontrada no dicionário da língua portuguesa, mas a palavra cerviz quer dizer pescoço, nuca. Compara uma pessoa, porque aqui quando você enrijece a nuca aqui, é duro isso aqui. Tem pessoas de dura cerviz, ou seja, obstinado, teimoso. Então, no grego, traduzido literalmente, quer dizer que são pessoas que se agradam de si mesmo. O que eu estou fazendo é o que é correto, o que eu estou fazendo é o que é certo, o que eu estou fazendo é o que dá no meu próprio entendimento. Eu vou só consultar uma informação a mais, uma ou duas, mas eu já estou convicto do que eu vou fazer. Nada pode me tirar dessa convicção. Essa é uma pessoa obstinada. O obstinado, ele resiste, olha só, a todo tipo de conselho. A pessoa obstinada resiste a todo tipo de conselho. Não ouve ninguém, não quer ouvir ninguém. O significado básico, irmãos, das várias palavras das línguas originais que transmite a ideia de obstinação é dureza ou força, especialmente num sentido ruim. Entenderam? Então não é raro que você se ache envolvido em uma recusa deliberada de sujeitar-se à vontade ou às ordens de Deus. Na Bíblia a gente vê vários exemplos de profetas que são duros na palavra quando se fala de obstinação. Lá no livro do profeta Oséias, sabe o que ele fala do povo de Israel? O povo de Israel é rebelde e teimoso. Está lá no capítulo 4, versículo 16. Oséias. O povo de Israel é rebelde e teimoso como uma bezerra selvagem. Olha a comparação desse homem. Uma bezerra selvagem é uma bezerra indomada, que ninguém consegue domar. Ele compara quem é obstinado, aquele povo obstinado, e quem é obstinado a uma bezerra selvagem. Já em Atos, lá no capítulo 7, versículo 51, as últimas palavras de Estevão, o que ele fala daquele povo? Homens de duro entendimento e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma maneira como agiram os vossos pais. Irmãos, incircuncisos de coração e de ouvido. Ou seja, não, coração duro, não quer ouvir o que te falam. Tem convicção própria, tem direcionamento próprio, conduz a sua própria vida. Irmão, se eu fosse fazer tudo o que me dá na telha, eu tinha quebrado a cara mais vezes do que eu já quebrei, porque eu já fui muito teimoso. Hoje eu estou menos teimoso, e eu estou querendo ser menos e menos teimoso na minha vida, porque quem é teimoso
sofre. Quem é obstinado, sofre. Só tem a perder. As consequências são terríveis. São terríveis. E nas Escrituras, irmãos, repetidas vezes, destaca-se quando o desastre sobrevém sobre aqueles que persistem em proceder de uma maneira obstinada. Vou dar uns exemplos aqui, só para vocês entenderem. Lá no livro do profeta Neemias, diz assim, Neemias, ele advertiu o povo: tu os advertistes a fim de que retornassem a tua Torá, a lei, para que olhassem para a lei. No entanto, eles insistiram na sua arrogância e desobedeceram teus mandamentos. O povo, naquela época de reconstruir, o povo teimando em serem obstinados, né? Querendo fazer o que bem lhe entendia. E o profeta falou para aquele povo. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 1, o profeta diz assim, ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahvé, que executam planos que não são meus e celebram pactos e alianças sem a minha aprovação. E tudo que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Irmãos, isso aqui é profundo. Ai dos filhos teimosos e rebeldes. Os ais de Deus. Ai deles. Ai de você que está me ouvindo aí, que é teimoso, que é rebelde. A palavra de Deus diz assim que Deus diz que você que faz planos que não são de Deus, são planos seus. Quando você coloca um plano no seu coração, você é obstinado, você faz o que você quer, ai de você, diz o Senhor. Ai dos meus filhos, executam planos que não são meus e celebram pactos e alianças que não são minhas, sem a minha aprovação. Você faz pacto, você faz o que você bem quer, sem ouvir Deus. Ai de você, ai de você, ai de você. Você vai ter um preço a pagar. Deus está dizendo, oráculo de Yahvé, ai dos meus filhos que celebram pactos e planos, tudo que você faz por tua conta própria, pela tua obstinação, pela tua convicção. Porque você acha que está certo, porque você acha que aquilo é o que tem que fazer, e você vai, e não tem quem consiga tirar de você que você tem que fazer aquilo. A tua palavra é sempre a tua palavra. Ai de você, diz Deus, ai dos meus filhos teimosos e rebeldes, ai deles. Lá em Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 12, diz que o povo endureceu seu coração e se negou a ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, são muitos versículos na Bíblia que a gente vê de pessoas que foram obstinadas, como Jonas, entendeu? E fizeram o que bem entenderam e quebraram a cara. Lá, por exemplo, a lei de Deus, lá no livro de Deuteronômio, diz, ela prescrevia que um filho obstinado, naquela época, irmãos, e rebelde, ele fosse apedrejado até a morte. Olha como é que era na época que a lei reinava, somente a lei. E nós temos algumas pessoas que a gente vai citar aqui, exemplos de pessoas obstinadas na Bíblia, para você depois dar uma pesquisada. Primeiro, uma delas é o Faraó. Lá no livro de Êxodo, o Faraó, ele era obstinado e ele não queria, porque não queria deixar aquele povo partir, e sofreu severas consequências da ira de Yahvé. Outra pessoa também foi Nabal, esposo de Abigail. Ele não quis ajudar Davi, se negou, se recusou a ajudar Davi, e aquele homem pagou um preço altíssimo. Temos o exemplo de Caim também, que era obstinado, os filhos de Eli, o povo de Israel. Aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel está dizendo que aquele povo era obstinado. Um exemplo bem conhecido, irmãos, é do filho pródigo. O filho pródigo, ele era obstinado. Ele fez o que deu na telha dele. Não tinha quem segurasse mais ele. Ele simplesmente falou, me dá a minha parte da herança que eu vou, e pronto, não tem que faça eu ficar mais aqui. E foi, e gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, e chegou ao ponto de comer lavagem de porco, que é assim que a gente fala aqui no Maranhão. E a palavra de Deus diz, glória a Deus, que aquele
que é o que a gente pede para as pessoas que são obstinadas como o filho pródigo, que caiam em si. Aquele homem, quando ele caiu em si, ele lembrou que o pai dele estava lá para receber ele de volta, que ele podia voltar para os braços do pai. Então nós e vocês que são obstinados, que vocês caiam em si, que a gente caia em si, irmãos. Essa palavra é para nós todos aqui, que a gente caia em si, que a gente volte verdadeiramente para os braços do Pai. Não sejamos como exemplo dos filhos de Eli, ou o povo de Israel. E na igreja a gente vê vários exemplos de pessoas obstinadas. Aqui pessoas que não respeitam os seus líderes, que não dão bom exemplo na sociedade, mas estão indo para a igreja. Pessoas que são infiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Pessoas que não ouvem os conselhos dos pastores. Irmãos, a oração de uma pessoa obstinada, lá em Provérbios 28, 9, a oração de um coração obstinado é abominável a Deus. Meu Deus. O que é que Deus está dizendo? Que a pessoa, quando ela é teimosa, quando eu falo obstinada, é aquela pessoa que é irredutível, irmãos. Porque todos nós temos um pouco de teimosia, a gente tem que parar com isso. A gente tem que pedir a Deus para que a gente venha melhorar cada dia mais. Mas tem pessoas que não querem melhorar. Tem pessoas que são cada vez mais duras, obstinadas e convictas do que elas querem, do que elas pensam. Então não tem não tem uma ideia a dois para ela, porque ela já sabe o que ela quer. Tem muita gente assim. Então Deus, Provérbios 28, 9, Deus, ele abomina pessoa que é obstinada. E aqui no profeta, Deus foi bem claro. Fala para aquele povo me escutar. E Deus diz assim, eu tornarei a ti, fala para o profeta, lá no versículo 8 do capítulo 3, eu vou te tornar, Ezequiel, tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Eu vou te fazer duro com eles. Você vai ser duro com eles. Entendeu? Eis que eu faço na tua testa tão forte quanto o diamante e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não temas e nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Deus está dizendo para o profeta, pode ser quem for, pode ser o que for, eu vou te fazer duro e você vai ter que ser duro e convicto com eles e falar a palavra de Deus. Irmãos, e Deus mandou o profeta, lá no versículo 12, e o profeta ele entendeu que ele tinha que obedecer a Deus, que é isso que nós temos que entender. No versículo 12 diz assim, o Espírito o conduziu, e ele ouviu detrás dele a voz poderosa que exclamava, que a glória de Yahvé, o Senhor, seja louvada. E aí ele ouviu a presença do Senhor, ele sentiu a presença, que diz que ele sentiu o som de um estrondo impressionante. Aí lá no versículo 14, eu gostaria que você lesse comigo aqui. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado e com a forte mão de Yahvé sobre mim. O Espírito tomou conta daquele homem, o Espírito de Yahvé, do Senhor. E aquele homem, ele estava num local que as pessoas estavam numa situação de obstinação tão complicada, de tão dureza de coração, pecando sem convicções, pecando sem noção do que estavam fazendo e cada vez mais se aprofundando no pecado. E esse homem disse que ele estava com um espírito cheio de amargura, indignado. O profeta estava indignado, irmãos, indignado com a situação que aquele povo estava vivendo. O profeta estava totalmente indignado e amargurado. A palavra de Deus diz até que, enquanto Jeremias era o profeta chorão, o profeta Ezequiel era o profeta amargurado, porque estava amargurado com a situação espiritual daquele povo. O profeta olhava para aquele povo e ficava totalmente pasmo. E no versículo 15, quando ele parte, em seguida ele partiu, e Deus tinha falado que o povo era a situação do povo. E aí ele parte, chega lá onde estava o povo, ele passa 7 dias junto com aquele povo, convivendo diariamente.
E olha o que ele comprova. Ele ficou absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Irmãos, ele via e ouvia tantas barbaridades que ele ficou pasmo. Ele falou assim, não acredito, eu sei que o povo é obstinado, eu sei que eu estou amargurado com a situação do povo, mas ele foi para ver de perto, ele enxergou de perto o que o povo estava fazendo, a besteira que estava fazendo, e aquele homem ficou pasmo, porque ele não sabia que chegava àquele ponto, aquele povo. Entenderam, irmãos? O profeta, ele ficou pasmo, meu Deus, que situação é essa? Mas Deus, mesmo assim, mandou ele falar, fala para esse povo, aconselha esse povo. Aí olha o que é que o Senhor diz aqui, irmãos, vamos aqui chegar no versículo 16, Deus ele fala, manda o profeta falar e dizer para aquele povo. E o recado, irmãos, o recado é para o povo e é para o profeta. Ai do profeta que não fala aquilo que Deus tem para o povo do Senhor. E diz assim no versículo 16, depois de 7 dias, ele pasmo, ele sem acreditar no que ele estava vendo, vem a palavra de Yahvé sobre ele, e ele fala nos seguintes termos para ele, para o profeta. Deus diz assim, ó, filho do homem, disse o Senhor, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por esse motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Ele colocou aquele homem como sentinela, como vigia, como a pessoa que estava no alto da torre, vigiando naqueles castelos, vigiando a presença de inimigos. E Deus o constituiu sentinela sobre aquele povo. E mandou dizer, irmãos, essa palavra que ele falou aqui, ela serve para você e para mim. Primeiro Deus dá um recado para falar para o ímpio. Mensagem para o ímpio. Quando eu falar o ímpio, olha o que o Senhor diz. Certamente morrerás. E você que está enxergando isso, se você não advertir e não disser nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, o que é que vai acontecer com aquele ímpio? Ele vai morrer por causa da sua própria malignidade. Contudo, irmão, sabe o que é que Deus disse para nós? Disse para o profeta, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Irmãos, essa palavra é para mim e para você também. Deus te colocou como sentinela dele aqui na terra, para você pregar a palavra dele. O ID de Jesus é para todos nós. E é para a gente pregar, é para a gente pregar o evangelho, é para a gente falar para as pessoas, para elas se arrependerem. É isso que Deus nos colocou, para confrontarmos. E aqui Deus está dizendo que o ímpio, aquele ímpio que você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus e que você não leva, que você não fala, que você não sabe conversar, que você não sabe alertar, Deus está dizendo que aquele ímpio, ele vai morrer com a sua própria malignidade, mas Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar, Deus vai me cobrar. Por isso que a gente tem que estar atenta como sentinelas, entenderam, irmãos? Mas também vem a palavra no versículo 19, diz assim, ó, se você advertir para a pessoa, o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá da sua maldade, mas tu vais estar livre desta responsabilidade e culpa. Você não vai ter culpa. Deus só quer, irmãos, só isso, só que você fale sobre arrependimento para as pessoas que você tem acesso. Pessoas que estão com você, pessoas que convivem com você e você não fala nada. Está vendo a pessoa morrer no pecado, se afundar e você está calado. Você, como diz a palavra aqui, você também é sentinela do Senhor. Não seja obstinado de coração. No versículo 20, aí ele vem a palavra para você, irmãos. Você que diz que é crente, que está na igreja. Essa palavra aqui do versículo 20 é para você, é para nós, crentes, mas é muito em particular para aquela pessoa que diz que é crente e brinca de ser crente. Diz assim, ó, do mesmo modo, quando um justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço, olha o que Deus fala, da pessoa que diz que é justa, que diz que crê na palavra de Deus, mas não pratica, Deus está dizendo que vai colocar diante dele uma pedra de tropeço, ou uma situação perigosa, ele vai morrer. Diz que ele vai morrer. Ele morre. O que diz que é justo,
que está na casa do Senhor, que foi brincando com as coisas do Senhor, vai morrer. É palavra de Javé. Ou vai morrer morte física ou morte espiritual, que é pior ainda, irmão, vai para o inferno. Entenda isso, irmãos. Vai morrer. E Deus é que o coloca uma pedra de tropeço em uma situação perigosa. Ele morrerá. E caso tu não o tenhas advertido quanto ao pecado que cometerá, nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Deus está dizendo para nós, irmãos, o teu irmão de célula, que você está vendo que ele está indo para o caminho de morte, e você está vendo, e você não confronta ele, você não fala a verdade para ele, a palavra de Deus está dizendo que ele vai morrer. Deus vai colocar em situação perigosa, ele vai morrer. E mesmo o que ele fez lá atrás, isso que me chamou a atenção, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, pode ter sido o crente que foi, mas se hoje ele é um crente mundano, como diz aí a palavra, ele vai morrer. Ele vai morrer pelas suas próprias transgressões. Ele vai morrer. E se você não advertir, o que é que a palavra de Deus diz? Você será responsável. Então a minha obrigação é te chamar a atenção, é te confrontar, é te colocar contra a parede. E a tua obrigação aí, você que está me vendo agora, é a mesma coisa, irmãos. É confrontar, é colocar a pessoa contra a parede. Essa pessoa que você conhece, que está brincando com as coisas de Deus, você tem que falar a verdade para ele, a verdade de Deus, vinda de Deus, porque senão Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Não seja obstinado de coração, achando que só você pode receber, que tá bom demais, que a pessoa lá que se lixe. Não. Deus está dizendo aqui que você tem obrigação de falar. Se você não falar, você vai morrer também. Deus vai te cobrar. Tá vendo a pessoa se afundar? Tá vendo o barco afundar? Tá vendo a pessoa ir para o caminho longe do Senhor? E você tem a oportunidade de falar, de confrontar, e você não está fazendo? Deus vai te cobrar. Mas se tu orientares, versículo 21, o justo, para que ele não peque, e ele te der ouvido e não voltar à prática do pecado, com toda certeza essa pessoa vai viver. Essa pessoa recebeu bem a advertência e tu livraste a ti mesmo dessa culpa. Deus está mandando a gente advertir pessoas obstinadas dentro e fora da igreja. Irmãos, é isso que eu estou entendendo. A palavra de Deus é bem clara, que eu li várias vezes esse capítulo, e meu Deus, aí Deus está dizendo assim, ó, você tem que falar para o ímpio, falar para o crente que está desviado, falar para as pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, você tem que falar. O teu papel é confrontar a pessoa em amor, saber conversar, mas falar o que tem que falar. Pode ser para quem for, pode ser para fulano de tal que é poderoso, pode ser para a autoridade que for. Está na tua oportunidade de você falar, você tem que falar. Te deu uma oportunidade, você teve um momento que você pôde falar e você não falou, vai ser cobrado de você. Não seja obstinado de coração, não seja egoísta. Deus é bem claro. Ou nós falamos, ou nós vamos assumir. E a gente vai, aqui diz assim que você vai ser responsável pela morte dessa pessoa. Então, irmãos, é uma questão de entendimento. É uma questão de entendimento. A gente precisa viver, estudar bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara para nós. A gente não pode brincar com essas coisas, entendeu? Temos que levar e entender o que o profeta está falando, porque está falando para nós. É uma palavra para nós praticarmos isso. Deus está mandando um recado através do profeta, na palavra dele, para mim e para você, para que a gente haja da maneira como ele tem nos mandado. Deixe de ser uma pessoa levada pela obstinação. Nós, às vezes, fazemos isso. Eu estou falando para nós nos corrigirmos nesse momento, irmãos. Entenderam? Então, é essa palavra que é para nós, profunda, porque aqui mesmo Deus está dizendo, a casa de Israel não vai te dar ouvido, as pessoas não vão te dar ouvidos. E aí? Mas Deus está mandando tu falar. Mesmo que ela não te dê ouvidos, mas é para você falar. Ah, pastor, mas eu já falei N vezes. Não adianta. Mas apareceu outra oportunidade, fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. É isso que você tem que fazer. Amém? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Deus está mandando, fale. São pessoas obstinadas? São.
São pessoas de coração duro, são pessoas teimosas mesmo, igual uma mula quando empaca para não andar, são. Mas eu estou te mandando, profeta, falar. Você tem a obrigação de falar. E ai de você se você não falar. Você vai ter que arcar, você vai ser culpado. Então, igreja, alerta. Está na hora da gente começar a ouvir Deus e a explanar o que Deus tem para as pessoas. Deus te deu já várias oportunidades e você não fez. Está na hora de você pedir perdão por tanta negligência e por tanto egoísmo e partir para frente agora, fazer o que Deus tem te mandado. Amém? Fazer aonde você estiver. Deus, ele coloca situações para nós. Ah, mas eu tinha que ter falado para aquele homem e eu não falei. Aí daqui uns tempos a gente fica arrependido. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu estou evitando que aconteça, irmãos, porque isso é normal. E a gente tem que prestar atenção nesse normal. E olhar para frente, olhar para os lados. Deus está querendo que a gente abra a boca. Entenderam? É uma mensagem para nós. E você que está me ouvindo aí, que você entenda. E que se você tem alguma dessas características aqui do obstinado, ore a Deus para que Deus venha te ajudar a sair dessa situação. Se você é teimoso, se você é relutante, se você é inflexível, ore, irmãos, ore. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas as pessoas veem, e mesmo assim a gente não enxerga. Peça a Deus, Senhor, tira essas escamas dos meus olhos, coloca um colírio para me enxergar. Eu tenho pedido para mim. Eu também sou teimosinho de vez em quando, mas eu estou melhorando muito. Estou falando aqui porque a pastora aqui fez assim um aham aqui para mim e eu estou tentando melhorar. Mas isso faz parte de todos nós. Mas não deixe de ser boca de Deus por onde você passar, por onde você estiver. Amém? Deus tem te oferecido muitas oportunidades e você tem sido omisso com a obra do Senhor. É hora de você se levantar. É hora de você partir com agressividade para falar do nome do Senhor. De quem foi o Senhor? Para falar sobre o pecado, para falar sobre a salvação, para falar sobre o arrependimento. Deus quer isso em nós. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos direcione. Que Deus faça a gente enxergar isso que eu falei. Essa palavra obstinação é muito forte. E o significado dela é muito forte. E nós todos, como eu falei, todos temos um pouco de obstinação. Mas que a gente possa enxergar, para que a gente possa corrigir aquilo que tem atrasado a nossa obra do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma ótima semana, uma semana abençoada nos caminhos do Senhor. Que a gente possa praticar aquilo que o Senhor tem mandado a gente falar, a palavra de Deus, e que você venha caminhar com o Senhor. Que Deus abençoe todos os que estão enfermos nesse momento, que o Senhor venha curá-los no nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus ele esteja sobre essas pessoas e elas, o quanto antes, elas saiam do leito desses hospitais. Essas pessoas que a gente conhece e as que a gente não conhece. Amém? E que vocês tenham uma ótima semana. Vai falar, André? Não, ora. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, que essa palavra, Deus, ela seja uma palavra que venha, Deus, Senhor, ser de confronto em nós. Senhor, que a gente possa, Deus, receber a Tua correção com o nosso entendimento, meu Pai. O Senhor tem nos alertado, colocado pessoas para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, que a gente possa corrigir, meu Pai, Senhor, de uma maneira, Senhor, que a gente não tenha sofrimento, meu Deus. Que a gente possa, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, de uma maneira agradável a Ti, meu Pai. Traz um entendimento sobre a igreja. Senhor, abre os ouvidos espirituais. Senhor, abre o entendimento. Senhor, tira toda a dureza de serviço. Senhor, tira, Senhor, toda a obstinação. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja venha levantar para um novo tempo. Senhor, caminhar, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós Te glorificamos. Senhor, nós Te enaltecemos para a Tua honra e glória, meu Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos
excelente semana. Amém? O quanto antes nós vamos estar juntos na igreja, eu creio. Que Deus abençoe a todos. Amém.